Para mim foi primeiro de tudo um presente poder estudar um pouco sobre a Maharajapati. É, Tem coincidências da vida dela com a minha muito interessantes, né? E isso bom, além de sermos mulheres, eu também sou mãe adotiva do meu sobrinho por parte de mãe, né, dele. E então foi muito interessante poder ler sobre a história dela, me identificando em alguns momentos. E queria dizer também que eu comecei por um caminho bem, até de propósito, né? Olhando no Google, depois olhando em alguns sites que eu sabia que poderia ter, como no blog da Monja Coen, né? Que eu, enfim, tinha algumas referências lá que dava para chegar pelo Google, outras que eu fucei lá dentro. E Wikipedia, essas coisas. Realmente em todos os lugares, assim, praticamente sem exceção, a gente não vê muito mais do que a história primeira, né? E mais resumida de quem ela foi em relação a, né? Então, de quem ela foi em relação ao Siddhartha, a Buda, e a irmã dela. Então, somente com uma busca um pouco mais aprofundada é que eu fui entendendo tanto o motivo de não ter tantos registros, quanto também sobre os registros que existem, as histórias que existem, como elas são um pouco construídas, né? Então, eu olhei em 3 livros, que eu já vou falar quais, mas para também não ficar me perdendo em nomear, colocar data, eu preferi contar a história como ela tá, como ela se fez na minha cabeça e depois passar as referências. Mas num dos livros, eu me identifiquei bastante com essa frase, gostei bastante dessa frase, que é: como não existem registros muito precisos, qualquer história que a gente for contar, desde a Mahaprajapati e toda a linhagem feminina, ela vai ter que ter um pouco de reconstrução, um pouco de criatividade no meio. E isso pode ser interessante também, porque todas essas histórias, as que a gente tem, são contadas a partir de um ponto de vista masculino, um ponto de vista de uma outra época, né? E aí nisso a gente contextualiza também o porquê de o masculino estar sendo aqui por mim tratado diferente do feminino. Mas dá a oportunidade para a gente, ao reler a história e até entender essas criatividades, né, que precisam ser colocadas para fazer uma amarração, que seja de um ponto de vista, se não feminino, mas atual, né, em que muitas das restrições colocadas às mulheres, até pela época cultural em que eles estavam, seja vista agora com a nossa. E também lembrando de que nesse processo eu li de novo o que eu já havia percebido, o que a gente já falou em aula, sobre o motivo das regras, né? O motivo, as regras elas sempre foram sendo criadas para atender questões práticas da época. Então também não basta a gente se focar nas regras em si, mas sim entender qual era a questão que aquela regra estava querendo atender, né? Então, quando a Mahaprajapati pede para partir junto com Siddhartha, com Buda, ele diz não, logo antes da partida, né? E nesse momento eu acho que são 2 vezes que ele nega. Mas aí se coloca um ponto interessante do porquê que ele disse não, né? Tanto nessa vez quanto depois.
A gente tem que contextualizar, então, quem era o Siddhartha Gautama, né? Quem era o Buda? Ele era, ao mesmo tempo, o príncipe que foi criado naquele castelo com todas as regras e onde a mulher se encaixava naquelas regras. Ele também era o sobrinho e filho, né, porque ele nutria um carinho grande e uma sensação de proteção com a Mahaprajapati. E ele também era o mestre, que também precisava lutar para que o budismo fosse adiante. Tem uma parte que até no final de um dos livros que eu vi, e que ele, quando a Mahaprajapati pede para que ele retirasse, isso já, né, depois dela ter sido ordenada, já lá no fim da vida dela, ela pede para que ele retirasse uma das restrições que ele tinha colocado para as mulheres poderem ser ordenadas. E essa restrição era que as mulheres sempre deviam fazer reverência aos homens, e não importa qual foi. Inclusive, ficou para mim uma dúvida, eu não entendi a resposta final dele, mas de qualquer maneira, ele teria comentado com Ananda que agora o budismo ia durar menos tempo do que duraria, porque as mulheres passariam também a seguir o caminho, e isso faria com que a população diminuísse e assim por diante. Então, nesse contexto que ele disse os nãos, né? Eu acho que isso precisa ser levado em conta. E uma outra coisa também que me fez pensar é que essas negativas, desde a primeira, né, de quando eles estavam em casa ainda, e depois quando elas já tinham seguido, percorrido o caminho e se juntado em número e se sentado ali em frente, meio que num movimento social mesmo, talvez ele, como mestre, tenha fizesse parte do ensinamento dele, deixar que isso acontecesse, né? Porque era preciso de um movimento mesmo, né? De uma revolução ali, para que as mulheres pudessem segui-lo. E acho que talvez se ele dissesse sim, simplesmente, isso não ia ter se formado com tanta força, né? E voltando um pouco a uma coisa que eu deixei solta, sobre por que não havia tantos registros, era uma questão mesmo de que as mulheres elas não eram consideradas nesse lugar de fala, de mestre, né? Então você não vê, tem muito pouco, tem uma compilação de poemas e outros diálogos que, pelo que eu entendi, são reconstruídos. Então, de documentação mesmo tem muito pouco, e não só dela, né? A partir daí, até recente mesmo, não tinha muito registro do que de discursos, de falas das mulheres. Então, a gente precisa ficar com essas reconstruções e muito com o exemplo, né? O exemplo, a história dela se faz com o que ela fez, né? Se não a de todo mundo, mas no caso dela é mais específico porque não tem outras narrativas para colocar junto. Outra coisa que eu achei interessante trazer é que o movimento que acontece para que as mulheres consigam chegar a ser ordenadas, né, a se juntar, a se reunir, foi antes de tudo a falta dos homens, né? Os homens estavam indo seguir o mestre, né, buscar a iluminação,
e por isso eles deixavam as famílias. Tem até um dos autores que fala que por onde Buda passava, ele deixava viúvas e deixava famílias com fome, né? Então, quando os homens foram saindo, as mulheres que tinham o lugar de cuidar do lar também ficaram sem função. Então, eu acho que ocorreu toda uma, uma revisão mesmo nos formatos ali, para quem pudesse seguir e buscar iluminação. E depois disso, né, depois da Mahaprajapati, de tudo que aconteceu, que foi muito bonito, né? As imagens, quando a gente imagina, enfim, tantas mulheres enfrentando a situação atual do momento, mas dizendo, tanto quanto vocês, nós queremos nos iluminar, a gente quer buscar o caminho da iluminação. E aí alguém responde, não, mas vocês têm que cuidar das casas e das pessoas, né? Mas não tem mais ninguém em casa. Então a gente quer. Então eu acho que essa parte é muito bonita. E aí, como eu disse, a partir dela começa então uma linhagem de mulheres. Porém, isso fica perdido, né, por um tempo. E aí eu já passei para o livro onde fala das mulheres na Soto Zen, né? E aí eu fui encontrar que o mestre Dogen foi quem disse: We must all, male and female alike, profoundly respect Buddhist teachings and we must not argue over male and femaleness. Então nós todos, homens e mulheres, tanto quanto o outro, devemos profundamente respeitar os ensinamentos budistas e por isso a gente não deve discutir sobre feminismo ou machismo, eu não sei como traduzir isso, male and femaleness, ou ser mulher ou ser homem. Então, o Dogen, a partir do mestre Dogen, isso pelo menos na nossa escola, passa por um avanço, digamos, muito embora as autoras todas que eu pude ler seguem falando disso como sempre uma evolução, sempre precisam pedir mais um pouco. Como, por exemplo, não seria interessante que nos mosteiros tivesse serviço ou tivesse apoio de pessoas para cuidar de bebês e crianças? E aí eu estou gravando isso justamente com o apoio do meu irmão aqui para poder cuidar do meu bebê enquanto eu gravo, né? Não vou poder estar, mas enquanto eu gravo. Então isso também me fez pensar que é isso, não podia ter tido história melhor para eu estudar e espero ter compartilhado um pouco e já vou recomendar os livros aqui.